This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love. Fala galera do Liberte-se, boa noite a todos, como vocês estão? Gente, o grande dia chegou. Nós demoramos realmente um pouco, tivemos alguns probleminhas para poder fazer a gravação do podcast, mas graças a Deus o Senhor aprove esse dia para que o podcast fosse gravado. E vai ser algo maravilhoso. Nós vamos falar aqui sobre temas da atualidade, temas que todo jovem tem interesse em participar, em querer conversar um pouco. Temas sobre a juventude na igreja, a juventude na sociedade, enfim. Assuntos que com certeza vai chamar a atenção de cada jovem. Desde já eu quero muito agradecer aos participantes, que estarão aqui conosco. E falando em participantes, eu quero agora aqui chamar minha grande amiga, que canta conosco aqui na igreja, que faz um ótimo trabalho aqui na igreja, Roberta. Vem cá, Roberta. Roberta que está sempre conosco aqui. E aí? Vai ser maravilhoso, não vai não? Vai ser top. Vai ter assunto muito bom. Fica aí, não sai daí não. Vai ser top. E aí serão assuntos que a gente vai ver como o jovem pode atuar até mesmo na igreja. E o nosso convidado de hoje, nosso primeiro podcast, que realmente vamos ter vários podcasts aí durante o ano 2022. E nosso primeiro convidado, ele é presidente da Juventude Batista de Jaboatão. E com certeza, ele tem muita experiência, ele tem muitos assuntos para poder tratar conosco, conversar, e é isso que ele vai fazer aqui conosco. Ele vai compartilhar conosco a cada igreja que ele visita, com a sua equipe, como é que está hoje o visual da juventude aqui em Jaboatão, não é mais, o foco não é somente Jaboatão, é toda a juventude. E vamos chamar ele? Chamar o Paulo Ferreira. Vem cá, meu amigo Paulo. Falar disso assunto tão maravilhoso que é a juventude. E vai ser. Tem coisa pra gente falar que vai passar a noite aí. Não desliga não, fica ligadinho aí. Vamos embora. E gente, para vocês verem aqui, todo, não é? Toda uma educação. A vida do crente, Temos aqui umas coxinhas, um refrigerante muito bom. Um Pretinho, cafezinho. você já consegue deixar. Então, gente, obrigado, Paulo, por você estar aqui. Obrigado, Roberto, também por estar aqui. E obrigado a você. O convite. Eu Isso. que agradeço também. Maravilha, estamos aqui. Vamos embora. E obrigado a vocês, que estão nos acompanhando aqui no Instagram do Liberte-se. O Liberte-se que surgiu no dia 13 de novembro desse ano, que foi uma bênção o culto aqui na igreja. E durante toda a nosso podcast aqui, vamos falar um pouco também sobre o Projeto Liberte-se, que no próximo, vai ser dia 29 de janeiro, com muito louvor, muita adoração, e vai ser realmente uma bênção. Bom, Não percam. eu queria que Paulo começasse falando. Eu falei aqui um pouco que você é presidente dos jovens aqui de Jaboatão e tal, mas queria deixar que você se apresentasse nesse momento, que você dissesse quem você é, porque você como jovem, por que foi que você aceitou um trabalho, imagino, tão difícil, não sei. Desafiador. Então, bem desafiador, não é? Queria que você falasse aí para os nossos jovens aí que estão nos acompanhando. Então, galera, boa noite mais uma vez, a graça e a paz. Como o Jet já falou, me chamo Paulo Ferreira. Atualmente estou como presidente da Juventude Batista de Jaboatão. E realmente é desafiador, foi uma proposta desafiadora. Mas aí nós não podíamos deixar de trabalhar para o reino. É satisfatório, é cansativo, mas satisfatório. É desafiador, mas é gratificante. E nós estamos aí para o que precisar. Nós estamos aí à frente, não só como presidente, mas como amigo. Já Edson sabe disso, Roberta também sabe disso.
como amigo para qualquer momento que precisar. Agora sim, Paulo, eu imagino, como você falou, né? É desafiador. Sim. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente. Eu acho que a gente ficou um pouco curioso. Por que desafiador? Quais seriam, assim, vamos supor, as dificuldades iniciais que você já encontrou, você encontra, eu não sei. Como é que tá esse processo? Desafiador porque quando se fala em unir qualquer coisa, em qualquer lugar, é bem desafiador. Às vezes, até na própria família da gente, né? Tá se aproximando festa e a gente vamos nos unir para nos confraternizar. É bem complicado. Então, imagine unir ou tentar unir uma juventude de uma cidade que na época eram 35 igrejas. Hoje é muito mais. 35 igrejas na época. Na época. Faz quanto tempo mais ou menos que você assumiu essa Olhe, já uma era. ideia assim? Mas eu, Paulo, estou entrando para o 6º ano consecutivo. Incrível! Nem parece, né? Passa bem. Porque nós só podíamos passar 4. Mas aí, nós tivemos aqui, inclusive a última eleição foi aqui na igreja, e a gente não conseguiu pessoas para assumir a Jubaja por mais 2 anos. Polêmicas. E a gente- Polêmicas. E a gente acabou que continuou. A gente aceitou continuar nesse desafio. Então, há 6 anos atrás, vamos dizer assim, 5 anos atrás, nós tínhamos 35 igrejas e nós não conseguimos unir todas essas igrejas. Nós não conseguimos unir todas. A gente não consegue alcançar, na verdade, toda essa juventude. Então, por isso que é desafiador. Essa é uma das maiores dificuldades. É juntar aquilo que já foi espalhado, né? Porque a Jubaja, ela esteve ativa durante anos, há muitos anos atrás, não é coisa de 5, 6 anos atrás. Ela esteve ativa há mais de 40 anos atrás. Pessoas que eu conheço que já estão na terceira idade participaram da Jubaja no passado, onde a Jubaja era muito atuante. Então, acontece que não se deu continuidade. Então, o que estava junto se espalhou. Então, por sua vez, a gente está tentando há 6 anos, por incrível que pareça, e existe essa dificuldade. Por isso que é desafiador. Desculpa até te atrapalhar, não sei se Roberta viu, acho que foi recente nas redes sociais da Jubaja, fizeram um trabalho fantástico, foi com cestas básicas, com alimentos, eu acho. Sim, sim. Foi aqui no centro de Jaboatão? Isso. Nós fizemos um trabalho, durante toda essa pandemia, a gente vem fazendo trabalho social juntamente com o Gerson Vicente. Ele é o nosso... Ele está à frente da ação social, do Ministério de Ação Social da Jubaja. E a gente fez um trabalho Pão de Cada Dia, se eu não me engano, não é Pão de Cada Dia, que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas um projeto social, Isso. né? E aí a gente arrecadamos alimentos para uma comunidade chamada Prainha, fica por aqui na região. Sim, Não sei onde sim. fica localizado. O próprio Gerson, ele fez esse trabalho de entrega. E levamos também algumas cestas básicas para o La Batista do Ancião. Se eu não me engano, foram 6 cestas básicas em 3 meses. Seis 6 cestas básicas em 3 meses. Então foram 3 para Prainha, ou foram 6, não lembro a quantidade exata. E aí a gente também levantou uma outra campanha, que foi uma campanha de produtos de limpeza. Nós conseguimos muito produto de limpeza. A gente doou para uma família, levou para o La Batista, e a gente sempre faz essas ações. Por fim, para a gente finalizar o ano de 2021, a gente decidiu fazer um jantar, um singelo jantar para a comunidade. E aconteceu aqui sim, no centro de Jaboatão, de Guararapes. Nós distribuímos em cerca de 50 quentinhas, né, já prontas, e refrigerante para o pessoal, morador de rua, ou pessoas em situações parecidas ali no centro de Jaboatão. Muito bom, não é? Bom. Muito bom. Isso é um exemplo, né? Agora, diante disso, assim, eu já quero entrar aqui num assunto que eu acho que é de total interesse nosso, né? Por exemplo, você, no caso, como presidente, né, dos jovens aqui de Jaboatão, conduziu um grupo de jovens a fazer esse trabalho. Obviamente, isso é ser igreja,
Na verdade, isso é uma forma de você trabalhar e proclamar o reino de Deus. Na igreja de Atos 2, né? Exato, de Atos 2, bem falado. Agora, diante assim, disso, qual é, assim, para você, assim, seria essa a importância do jovem na igreja? Não sei. O que é que você acha? Se, por exemplo, você trouxe aqui pra gente um exemplo, né? Ah, o jovem, você pegou uma juventude, levou lá nas ruas, numa comunidade que estava precisando de uma certa atenção, de uma ajuda. Então, seria também uma dessa forma de importância do jovem na igreja? O que é que tu acha, Roberto? Tu acha que seria também? Eu acho que que nem o Paulo estava falando, né? É um projeto motivador, que você também comentou. Porque outros jovens que vêm, né, do lado de fora, o projeto que os meninos estão fazendo, eles se motivam. Poxa, que massa, ajudando as pessoas que precisam. Então, assim, pra mim isso é motivador, é de chegar e querer participar também. Então, acho que isso é bastante importante. E, assim, a importância do jovem na igreja hoje é justamente isso, é se mover, né, para projetos sociais, ajudar o próximo, estar participando de projetos dentro da igreja, até com os próprios irmãos, né, que a gente tem irmãos mais velhos, às vezes precisam de alguma ajuda e às vezes a gente nem sabe. E ali o jovem com todo vigor, ele pode estar lá, né, dando aquela força, aquele apoio, porque, como a gente sempre comenta, os jovens, né, nós somos o futuro da igreja. Então, assim, quanto mais a gente estiver envolvido, inteirado, eu acho que é bastante importante, assim, para a igreja como um todo, porque é ali o jovem que vai impulsionar, porque, assim, a gente sabe, né, que tem irmãos mais velhos que às vezes não tem tanto ânimo, não tem tanto vigor, até querem, mas não tem tanto vigor para estar participando de projetos, sair nas ruas e tocar violão, fazer um luau, enfim. E aí a gente tem os jovens para isso, né, que tem todo o vigor hoje. E eu acho muito importante da gente estar participando, da gente estar inteirado, porque quando passa a gente quer voltar e não pode mais. Então, acho que isso é um dos pontos, assim, realmente, da importância do jovem hoje na igreja. O que é que tu acha, Paulo? Eu acho que é super... é isso mesmo que a Roberta falou, mas não só isso. Porque o jovem também, ele precisa se encontrar dentro da igreja. Não é, a importância do jovem o jovem é muito importante na igreja. Como a Roberta já falou, o amanhã da igreja. Mas não é só o amanhã da igreja. É aquela pessoa também que hoje ajuda, aquela pessoa que hoje diz, pastor, eu quero aprender, pastor, eu quero ajudar dentro de algum ministério no qual eu não conheço, eu preciso conhecer, né? Ter esse interesse de, o que é que eu quero dentro da igreja, dentro do reino de Deus? Qual é a forma que eu quero ajudar? Como é que eu quero trabalhar dentro do reino do Senhor? Isso é muito importante, essa questão. E a igreja aí, eu nem sei, eu acho que a igreja aí ela já vai começar a mostrar ao jovem a importância que ele tem dentro da igreja. Que a igreja que nós somos a igreja, né, os discípulos de Cristo, não vai funcionar se não houver pessoas que trabalhem para o reino. Então isso é muito importante, os jovens, não é o jovem carregar a igreja nas costas, não, mas é o jovem ser a igreja, é o jovem levar a igreja no coração, é o jovem servir como Cristo serviu quando ele andou por aqui, nesta terra, e eu acredito que seja isso. Uma coisa muito boa assim que eu acho, né, em relação aos jovens, a gente tem que entender que, claro, o jovem ele tem que querer, obviamente, né? O jovem ele precisa também buscar, poxa, o que é que tem na minha igreja? Com o que eu posso me envolver? Às vezes tem aqueles jovens, a gente sabe que tem muitos jovens na igreja, principalmente os adolescentes, né? Mas fala de uma juventude de um modo geral, né? Que chega na igreja, sentou lá, então aquele culto ali tá bom, tá tudo ok. Mas aí, o jovem tem que entender que ele precisa primeiro pesquisar dentro da sua igreja o que é que tem. Mas aí, Jéssica, desculpa, já interrompi. Sim. Mas aí acontece quando aquele jovem ele está na zona de conforto. Não, exato. Acontece muito isso. Em todo lugar. Aí entra justamente o que a Roberta falou. É aquele jovem que está dentro da sua zona de conforto. Então ele começa a ver esse trabalho sendo realizado. Eu digo esse trabalho que vocês fizeram aqui no Liberte. Com certeza, não sei, não estava nos bastidores e também não pude estar presente no dia. Mas o próximo,
eu vou estar, viu? Olha, tá gravado, Todo mundo vai viu? cobrar ele, hein? Tem várias Pode testemunhas cobrar lá no aí, tá vendo, Instagram, né, pode gente? cobrar lá no Instagram, quem quiser me usar pode mandar também. Hoje eu culto o universo. Mas eu tenho certeza, 29 de janeiro. eu não sei como é que aconteceu a preparação, mas eu tenho quase certeza que existiram pessoas, assim, que a gente queria que trabalhasse, que vocês queriam que trabalhasse, que ajudasse. E eles preferiram, por alguma razão, não ajudar, ficar na sua zona de conforto, talvez Sim. por não. Mas, ao ver o trabalho realizado, eu estava em outra cidade e eu acompanhei pelo Instagram e eu pude ver o trabalho realizado. Aquilo foi uma maravilha, o Senhor esteve presente até nas fotos, a gente consegue sentir na Sim. gravação, consegue sentir a presença de Deus. E toda aquela ação que você estava me falando antes, agora há pouco, antes de começarmos, da questão de ajudar, né? Da questão da ação social, das cestas básicas. Então a gente começa a ver aí o trabalhar de Deus. E isso motiva aquelas pessoas que talvez não ajudaram porque não queriam mesmo, Sim. ou porque não podiam. Isso motiva esses jovens a dizer, não, agora eu quero fazer parte disso. Eu quero começar a trabalhar, eu quero me envolver nesse evento para quando alguém perguntar, eu dizer, eu faço parte desse evento. Né? Eu estou aqui, eu faço parte, eu ajudei na construção, na batida de um prego, na montagem de uma cesta básica, né? Na escolha de um louvor. Eu acho que são coisas assim que motivam a juventude. A juventude precisa ser motivada desta forma. A gente estava conversando há pouco, eu e a Roberta, sobre as questões, né, que afastam e a juventude, que tem afastado não só a juventude, mas as pessoas no modo geral. Existem coisas que realmente acontecem, que os jovens se entristecem. Nós precisamos tomar muito cuidado com a juventude. A juventude, ela está crescendo. A juventude é uma pessoa que está em crescimento. Tem jovens de 30 anos que não têm a maturidade, talvez, de um jovem de 20. Isso vai de cada pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa juventude. Às vezes, uma só palavra... Gente, o que é que tem assolado tanta juventude hoje em dia? Qual a doença do século que tem tocado na juventude hoje em dia? É a depressão, é a ansiedade. E às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa tem. E uma palavra que a gente solta desmotiva aquela pessoa. Então a gente precisa tomar esse cuidado nessa questão da juventude, tratar a juventude. Não é fazer o que eles querem, não é fazer o que nós queremos assim. Porque eu digo coisas contrárias ao reino de Deus. Quando eu falo coisas contrárias ao reino de Deus, eu quero falar o quê? A deixar de ir à igreja porque vai assistir um jogo ou vai jogar alguma coisa. É isso quando eu quero falar coisas que eles queiram. Mas ter cuidado nesse quesito. Né? Eu acho que isso tem muito a ver. É muito cauteloso. Pegando assim a sua palavra, eu acho que tem muito a ver com a questão da realização de um projeto. Né? Porque assim, nós, assim, todos aqui nós somos jovens, né? Eu sou jovem, gente, pelo amor de Deus. Mas eu falo assim, eu já passei por muita coisa durante toda a minha adolescência, a juventude também. Hoje eu tenho 37 anos, pela idade não sou mais jovem, pela idade, né? Na fase adulta já, Faz gente. 3 anos que ele diz que tem 37. Jesus fez um bom trabalho. Então assim, isso tem a ver com a questão do projeto. Porque veja, entrando numa questão ministerial, assim, né? A gente vê que a juventude, a igreja, ela precisa estar ciente de que tipo de jovem eu estou lidando hoje. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar e querer fazer uma ação, seja ela social, missionária, ou qualquer tipo de projeto que venha se fazer conforme o modismo. Ou seja, existe uma igreja por aí afora, a gente vê, né, as famosas igrejas pretas, né, aquele negócio todo, porque é que eles estão fazendo, então eu devo fazer também. Às vezes a minha realidade como igreja local é completamente diferente da realidade daquela outra igreja lá. E isso fala em relação a tudo, investimentos, enfim, tudo. Dito isso, eu percebo que muitos jovens estão buscando, talvez esteja errado, você pode até me corrigir, muito oba-oba. Com certeza.
né? Porque, tipo assim, é muito mais atrativo eu ir para uma igreja que hoje em dia é a chamada igreja preta. Não quero criar polêmica aqui entre a gente, tá? Não estou falando de gosto nem nada, mas é muito mais atrativo. Por quê? Porque, poxa, o ambiente é legal, aquele jogo de luz, do preto, enfim, aquele movimento ali. Isso faz parte de um trabalho, isso faz parte de um projeto que eu particularmente acho fantástico. Eu acho fantástico. A igreja não é preta porque a igreja ela está ali para fazer um show. Não, é porque existe toda uma questão de jogo de luz, de estrutura, de imagem, de som, enfim, que faz parte essa cor preta dentro, né? Então, já entrando nesse assunto, o que é que vocês acham em relação a, assim, por exemplo, a construção de um ministério? Então, a gente falou aqui um pouco de projeto, né? A gente falou aqui de projeto. Então, diante assim desse projeto, para vocês assim, vocês acham que como é que poderia ser a construção de um ministério de jovens? Para vocês assim, eu vou começar por isso. Eu acho que a igreja deve começar por isso. A igreja, serve para aqui os líderes que estão assistindo, né, para até pegar mais ideias aqui com a gente. Mas eu vou começar por isso aqui. Eu tenho que começar, não, eu vou começar por isso. O que é que vocês acham? Como poderia se construir um ministério jovem dentro de uma igreja? A base de tudo que for feito dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, a base de tudo é o quê? A oração e a palavra. A gente não vai conseguir montar um ministério jovem se nós não estivermos fortes, um ministério jovem forte, se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor e na oração. Então é fundamental que exista esse processo, né? O processo da oração, a preparação espiritual. Porque quando você fala que você vai montar um ministério jovem, aparecem tantas dificuldades. Não precisa ser nem ministério, né? Às vezes até um projeto jovem surge. Inclusive, a gente pode tirar, já, Edson, por esse podcast. Exatamente. Quantas vezes nós nos marcamos para gravar? Ah, mas eu não posso. Os empecilhos. Então, a base de tudo é a oração, é a palavra, né? É o ensinamento. Aí depois a gente vai entrar onde? Na comunhão, na união da juventude, porque a gente vai precisar unir a juventude. E como é que a gente constrói essa união? Como é que a gente constrói essa comunhão entre os jovens? Eu acredito que através de estudos, através de momentos, encontros dinâmicos, onde um possa conhecer um pouco o outro. Eu falo conhecer assim, não da questão de relacionamento. Também, relacionamento também, sim, porque sim. a partir daí vai surgir os relacionamentos, né? Os solteiros de plantão. Meu amigo Jaedson. Aí, minha gente, qual o negócio desse? Mas aí, voltando ao foco, que eu me perco fácil. Então, mas aí, acampamento, retiro espiritual, encontros com a juventude, fora da igreja, mas dentro da palavra. Aquele momento, existe uma igreja local aqui, a igreja de Vila Rica, que eles fazem um momento massa. Não sei se eles estão fazendo, mas até um tempo desse fazia aí um momento de encontro com jovens, jogo de tabuleiro e tudo mais. E formou essa união com a juventude, formou essa comunhão. Eu acredito que a gente começa com a oração, com a palavra, depois a gente vai começar a construir um convívio sadio, um convívio gostoso entre os jovens. Realmente, né? Eu tenho uma visão assim. Por exemplo, aqui na igreja a gente começou, eu não sei como é nas igrejas que vocês fazem parte, não sei como é que está a juventude da igreja que vocês estão hoje, né, como Paulo também. Mas Roberta sabe que a gente faz parte aqui da mesma igreja e a gente está passando por um momento, assim, como se fosse um êxodo, né? Assim, os jovens sumiram. A gente sabe que tem a questão da pandemia, que muitos jovens se afastaram, infelizmente, né? Até já dá até pano para um novo tópico, um novo tema sobre isso. Pano para manga. Mas eu acredito que para começar um ministério jovem, como você falou, primeiramente é a base, que é a questão da Bíblia, a questão da oração,
pedir realmente a Deus, né, uma direção e tal, sabedoria vinda dele. E aí foi quando a gente começou aqui na igreja um projeto chamado Oxigênio. Por que esse projeto? Porque é um projeto que foi apresentado aqui para a igreja. É um projeto que a gente trabalha os adolescentes. O ministério, por exemplo, infantil aqui da igreja é muito forte, né, porque precisa ser. Porque eles vão crescer. Eles serão adolescentes e, consequentemente, serão jovens. E aí a pergunta que fica, essas crianças que estão sendo trabalhadas, elas precisam encontrar algo quando elas se tornarem adolescentes. E aí foi quando nasceu o projeto Oxigênio. Hoje a gente está em torno de uns 20 e pouco, 23 adolescentes que fazem parte desse projeto. E aí a gente está vendo que está tendo uma crescente. Né? Como é que esse projeto, no caso, funciona? A gente se encontra para falar um pouco da palavra, para debater alguns assuntos, enfim, atuais, não somente a palavra, agora um dos focos também é esse, não é? Mas também é um projeto que serve até mesmo para a gente motivar os adolescentes, né, a querer estar na igreja, a querer aprender sobre Deus, quem é Jesus, o que é a Bíblia, enfim, assuntos até mesmo que a gente debate, porque eles não estão somente aqui na igreja. Eles não estão somente no templo de 4 paredes. Mas também nós também conversamos para que eles aprendam a ser igreja também lá fora. E eu acho muito interessante isso que tu fala, Jéssica, porque eu vejo, né, muita coisa assim na internet da galera falando que as igrejas hoje, estava até comentando com o Paulo, as igrejas hoje estão focadas em dizer para o jovem, fazer o jovem entender que ele só tem aqui dentro, que lá fora nada é permitido e que tudo é errado lá fora. E não apresentam realmente, assim, uma forma deles serem luz lá fora e não desprezar o que tem lá fora, sabe? Eu acho que falta esse direcionamento, como o Paulo falou, tudo é direcionamento, tudo a gente tem que estar alicerçado na palavra para poder passar isso para os jovens, né, da melhor forma. E como você falou, é buscar formas de fazer com que os jovens eles estejam ali inteirados na palavra e quando saírem lá fora, serem luzes, serem luz, né, para as pessoas lá de fora, para que as pessoas olhem e digam, poxa, fulano, caramba, tá aqui no meio, mas ele é diferente. Ele é diferente, dá pra ver de cara. Então acho bem interessante isso. E o próprio projeto Oxigênio, eu falo por experiência própria, porque eu também estou nesse projeto, né? Fez um ano agora, não foi? Fez um ano, foi dezembro. Que bênção. É muito, muito, muito construtivo, de verdade, porque a gente debate, a gente tem momentos de comunhão, que nem a gente comentou, né, de Atos 2. E aí, esses momentos que a gente tem de leitura da palavra, a gente já conseguiu ler Tiago, Romanos, Coríntios, estamos agora em Efésios. Então, assim, é muito construtivo, porque até nas EBDs, quando a gente tem aqueles encontros, a gente se lembra, né, do que a gente já leu, a gente consegue debater porque foi algo construído antes. Então, eu acho isso muito interessante, porque acaba que a gente está conhecendo mais de Cristo, está conhecendo da palavra, e é aquela coisa, né, a verdade liberta. Então, quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente não se perde lá fora. Isso é bem... Então, veja, Roberta, ela faz parte desse projeto. Ou seja, eu dou graças a Deus porque esse projeto está, no caso, acontecendo, e um outro projeto que a gente faz também aqui, que é o Liberte, que a gente já falou aqui um pouco, que é um culto que não tem aquela temática dominical. Geralmente, como nós somos batistas, né, então geralmente a temática dominical é o quê? Tem aquele dirigente ali, uma oração, uma leitura, enfim, vamos agora chamar o grupo tal para cantar, tem aquele tudo bem marcadinho, tudo bem quadradinho, tudo bem perfeito, não é? Então, batista, nós, assim, tradicionais, temos muito disso. Já o culto Liberte, ele traz uma outra realidade, né? Ele traz um outro perfil, que no caso seria o perfil mais, entre aspas, tá? Liberal. Não é um culto que se tem um dirigente. É um culto que as coisas vão acontecendo ali. Louvores, canções que tenha uma temática mais jovem, porque, assim, na minha visão, né, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu tenho na igreja aquela pessoa que chega
e o culto dominical para ela tá bom. Eu também tenho na igreja aquela pessoa que chega na igreja e somente um culto mais voz e violão, uma coisinha mais acústica, para ele tá bom. E também tenho aquele na igreja que gosta que tenha um grupo de louvor com bateria, com violão, com guitarra, todo aquele louvor, aquela adoração ali. Então eu acho que diante dessa, que a gente está aqui conversando em relação a essa construção, né, do Ministério Jovem, na minha visão, eu acho que o líder de jovem ele precisa entender com quem ele está lidando. Certeza. E não pegar as modinhas que se tem aí fora, que se faz lá fora, pode ser que aqui dê certo. Não é? Então, isso a gente precisa realmente tomar muito cuidado em relação a isso. É aquela questão também, Edson. Eu costumo dizer isso na minha casa, na minha família, né? Assim, dentro da minha família aconteceram casos de pessoas que eu costumo dizer que é o que acho que todo mundo fala. Nasceu na igreja, tá na igreja o tempo todo, mas eu acredito que tá na igreja, nasceu na igreja, mas tem que confessar, né? Diante de Deus e dos homens. Então aconteceu na minha família de, assim, crescer no evangelho e quando chegar num certo ponto, numa certa idade, dizer, não, eu quero conhecer aquilo ali, porque aquilo lá fora me chamou mais atenção. Eu acho que o que está acontecendo em muitos lugares hoje é isso. É de, eu não quero perder a minha juventude. Eu não quero perder a juventude que eu tenho para o mundo. Porque se ele sair de uma igreja e for para uma igreja de outra denominação, ou até mesmo da mesma denominação, glória a Deus. Continua no reino. Continua trabalhando, continua servindo, continua adorando, continua louvando. Mas eu vejo uma juventude que infelizmente hoje tem acontecido é isso. Vê uma atração fora e diz, não, eu vou para lá. Eu vou seguir aquilo ali, eu quero aquilo ali, eu quero ver aquilo ali, eu quero sentir aquilo ali, eu quero provar aquilo ali. Será que aquilo é bom? Será que aquela bebida é gostosa? Ah, mas meus amigos provam. Ah, mas todo mundo está me oferecendo, estou na faculdade com 18 anos. Pecar é bom. A gente Tô não com deve. O pecado em si né? Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Ninguém fazia. Estou eu com 18 anos Ninguém se e sentia quero... atrativo. Estou eu com 18 anos e quero provar uma bebida, então eu vou lá e provo. Ou estou eu com 18 anos e nunca fui numa boate. E aí, muitos lugares hoje... Ou até chegar, né, na faculdade, na escola, olha, tem uma drogazinha aqui para tu usar. Muitos lugares hoje fazem o quê? 18 anos, aí a maioria dos jovens de 18 anos vão fazer o quê? Vamos buscar algo lá de fora e vamos tentar transformar para trazer para dentro da casa do Senhor. Para que a gente não possa perder essa juventude. A gente tem que chamar a atenção desses jovens. Quando eu falo chamar a atenção, não é chamar a atenção de repreender. É chamar a atenção de dizer assim, de deixar ele com desejo de eu quero. Pô, isso é interessante. De uma forma diferente. Não é da mesma forma do mundo. A gente tem que chamar a atenção dessa juventude de uma forma melhor. Um culto diferenciado. Um teatro, um culto com louvores, um pastor que traga a mensagem, é um pastor jovem que traga a mensagem, que converse, que na hora da palavra converse com a juventude. Desculpa te atrapalhar, uma coisa assim, a gente usa muito essa expressão do pastor jovem, né? Porque acredita-se que o pastor jovem ele vai ter aquele perfil de se falar com a juventude. Mas eu quero frisar aqui, não que ele não seja, mas ele é uma bênção, que é o nosso pastor Onésimo. Mas quando a gente fala não, jovem... Eu entendi, para que ele siga aquela temática. Não, quando pastor, não estou de velho, viu, pastor? Pastor Onésimo, isso é uma bênção. Eu também vou marcar ele. Não, mas quando a gente fala de jovem, de pastor jovem, a gente não fala de pastor jovem, pelo menos eu, de pastor jovem na aparência. Sim. Né? Pastor jovem de espírito, porque a gente conhece tantos diáconos antigos na casa do Senhor que tem o vigor de muitos diáconos mais jovens. Não, com certeza. Tem não é? pastor de 20 anos que é muito...
Não entendeu? tem A visão, aquela coisa. Então, Tem uma forminha. quando eu falo de jovem, é o espírito jovem. Então isso é muito interessante. O pastor Nelson é uma bênção. Quando o pastor Nelson conversa. Pastor, tá vendo? Está registrado. O senhor é uma benção, pastor. Mas a gente vai marcar, pastor, não se preocupe não. E o pastor Edson também, viu? Uma Não vai maravilha. fugir nem do podcast, nem do culto liberto, com Isso certeza. aí, isso aí. O pastor Edson também é uma bênção. Aí- Sempre atencioso. Uma coisa boa que a gente falou aqui, que o Paulo falou, que eu acho legal a gente falar um pouco sobre Mas isso. só uma coisa boa. Não, dentro disso, dentro dessa questão dos 18 anos, ou de quando você começa, entre aspas, ganhar o mundo, né? Você sai daquele ano colegial e vai para faculdade, já é criança e outras começa a voar, né? Segundo Aí já é outras coisas, já é outra. Eu lembro que no meu tempo, quando eu tava na Tinha escola, faculdade nesse tempo? já tinha chegado Coca-Cola, dinossauros. todo já. A ver, minha gente. Muito tempo. Eu lembro que no meu tempo de escola era muito foco em estudar e tem que passar de ano, enfim. Mas quando eu cheguei na faculdade, era muito oba-oba. Era muito oba-oba, era muito bom, que não sei o que, era outra temática, era outra situação. E eu lembro que várias vezes, né, várias situações, vinham alguns amigos, olha, vamos tomar um ali depois da aula, Vamos ali fazer vamos ali tomar uma cervejinha, tem um barzinho aqui pertinho. Vamos lá. Olha, aí, se não é isso, tem jovens que entram na escola com drogas, infelizmente, mas isso acontece, né? Não posso dizer em todas as faculdades, mas boa parte delas acontece. Então, o que é que o jovem cristão tem que fazer diante disso? Lógico é dizer não. Mas a gente sabe que muitos jovens que são cristãos acabam cedendo. E aí, Infelizmente. o que é que o líder de jovem, ele precisa fazer? É que vocês acham Mas disso? é aquilo que eu disse. Assim, poxa, eu tenho um jovem na minha igreja, um exemplo. Eu fiquei sabendo que o jovem usou alguma coisa ali, meu Deus do céu, e o que é que eu faço agora? Eu vou perder esse jovem para o mundo. Eu acho que o vocês primeiro, acham eu disso, acho hein? que o primeiro Fazer o quê? passo, acho que o primeiro passo de tudo aí, lá vai eu, que é a base de tudo, a gente ora e pede orientação a Deus. A partir daí nós Isso o líder, né? o líder Certo. ora e pede orientação a Deus para que Deus direcione, pede direcionamento do Senhor. Porque eu te confesso, cara, que se alguém chegar para mim e disser assim, olha, tem um jovem ali que está usando tal coisa, eu não sei o que eu vou fazer depois de orar. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Porque é uma situação complicada, é uma situação muito delicada. Demais. Muito delicada. Porque a gente sabe o quanto isso aprisiona muitos jovens e muitas pessoas, até mesmo de idade, que nunca conheceram e que conhecem. Eu vejo, onde eu moro, a gente sempre vê jovens, cara, até mesmo crianças utilizando certos tipos de drogas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Senhor, vou chamar o rapaz ou a moça para conversar, Pai. E fala, usa minha boca, me usa, Senhor, para que a gente possa tentar atraí-lo de uma forma diversificada. É acompanhar esse jovem, é estar ali sempre com ele. Olha, não é estar no pé, não é coisa chata, não, é teu dever de líder, é teu dever de pessoa instruída por Deus, porque você também é um ministro. Ó, irmão, como é que tu estás? Estás por onde? Olha, hoje vai ter um culto diferenciado, vai ter um encontro e tal. Vamos tomar um sorvete, vamos conversar um pouco, vamos, sei lá, vamos orar juntos. Não é dizer assim, olha, Roberta, eu vou orar por você, para você sair dessa. Deus o livre, tá? Eu vou orar por você, para você sair dessa. Não, Roberta, vem cá. Roberta, licença. Roberta, vem cá, vamos orar juntos. Vamos orar para que isso não seja algo constante na sua vida. Porque a gente sabe que isso é a ação de quem? Do inimigo. Do inimigo. Né? Nossas almas. Então nós sabemos que isso é a ação do inimigo de nossas almas. E ele vai fazer de tudo até afastar o teu líder de você, para que ou até mesmo colocar coisas que nem existam. Ele vai começar a colocar coisas na cabeça daquele jovem que nem existe. Ah, mas teu líder também deve ter usado. Ah, mas teu líder também deve ter conhecido. Porque o nosso Deus não é um Deus que deixa dúvida, mas ele é um camarada que deixa dúvida na nossa cabeça.
O inimigo de nossas almas é. Então eu acho que é dando atenção, orando primeiramente e dando atenção a esse jovem, a essa galera, né? E essa idade dos 18 que vai para a faculdade, meu Deus. O negócio é sério. É perigo, né? É perigo demais. Me exaltei um pouco. Não. Eu acho que não só o líder, né? Mas também a questão do amigo. Isso, eu exatamente. encontro um amigo meu aqui, que é da juventude e tal, e se encontra nessa situação. É. E aí a primeira coisa que eu vejo, né, acontecer, os amigos... Se a mãe, afastar. até as mães, né, dos próprios amigos falam, ó, se afasta de fulano, viu? Fulano tá Fulano falando tá, coisa errada. exatamente. E aí a galera começa a se afastar. E ele pensa o quê? Tá vendo? Ninguém liga pra mim. Eu entrei aqui, tava lá orando e tal, mas galera, ó, primeira oportunidade que a galera vê de me abandonar, porque eu tô fraco, me abandona. Então eu acho que é muito importante o que Paulo falou, essa atenção, de você chegar, mandar uma mensagem, amigo, como é que tu tá? E aí, posso ir na tua casa pra gente conversar? Bora sair, bora ali na praça, pra gente tomar um sorvete e tal. E assim, às vezes a pessoa tá passando por uma situação que o único caminho que ela encontrou foi se entregar. Pra essa questão aí, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai tratar isso. Não chegar perguntando, e aí, por que tu se entregou pra isso, hein? Não, a gente esperar ele vir contar, Não é pra gente, julgar. deixar ele confortável de contar. E aí eu acho que isso ajuda muito mesmo. Porque a pessoa se sentir confortável, ela dizer, poxa, fulano nem apontou o dedo pra mim, porque eu fiz algo errado e ela não chegou, tipo, tu tem que voltar pra igreja, se os irmãos estão tudo falando de tu. Não, ela chegou calmamente, foi conversando. Então acho que isso é um ponto diferencial da gente, a gente jovem, líder, de saber, como já te falou, saber tratar, porque cada pessoa é diferente da outra. Então, assim, saber uma tratar situação cada coisa. muito difícil. Olha, eu vou algo assim, um pouco fora do assunto, mas também dentro do assunto. Fica à vontade. Fica à vontade também. Eu já fazia terapia. Eu já fazia terapia há um tempo, já desde 2019 que eu fazia terapia. E aconteceu, como vocês sabem, o ano passado, 2020, meu avô faleceu, né? E aí o que acontece? A minha psicóloga, ela me deixou super à vontade. É aquela coisa que você falou. Ela nunca chegou pra mim e disse, hoje nós vamos falar sobre tal assunto, que era o assunto do acontecimento. Então, não. Ela sempre deixou claro, hoje nós vamos falar de quê? Hoje o momento é seu. Porque é meu. Se você estiver preparado, não é eu chegar e dizer, olha, Jaedson, hoje eu quero ter uma conversa contigo e é uma conversa muito séria. Não, eu vou te assustar. Tu vai querer falar comigo, Jaedson? Tu vai querer se abrir comigo, Jaedson? Se eu chegar pra tu dizer isso? Claro que não. Logo tu, lógico que não. Né? Então, é aquela questão do acolhimento. Vamos conversar, vamos criar situações onde pelo menos uma boa parte dos jovens se abram. Vamos fazer uma roda de conversa, né? Uma coisa hoje na EBD não, porque EBD é mais aquela lição, mais um encontro. Mais um encontro. Vamos fazer um encontro numa terça-feira, sei lá, Isso. não precisa ser na igreja. Isso. E fazer na casa de um irmão não significa que você está fazendo panelinha. Vamos fazer na minha casa, que sou líder. Vamos lá, juventude, vai ter um lanche, vai ter uma coxinha, uma Coca-Cola, um bolinho de prestígio, né? Então, Bolo de prestígio. para a gente conversar sobre vocês, vai ser tipo uma roda aberta mesmo, uma conversa aberta. Tipo, sem vergonha, entendeu? Pra ver se ele vai se sentir, porque, pô, bicho, se eu tô com uma situação, aí já Edson chega, vamos nos abrir, já Edson começa a falar, tu começa a falar, eu vou me sentir constrangido Pior de ainda, não né? falar. Pior ainda. Eu acredito que seja assim, então eu acho que, Bom é que seja assim. eu acredito que o caminho seja esse, né? O acolhimento é muito importante, oração é acolhimento. Só que realmente assim, situações e situações, né? Café tá E a gente falando sobre isso até, isso até está dentro do próprio apoio da igreja, né? Está dentro da forma em que a igreja precisa realmente analisar. A igreja, assim, no meu modo, não sei, no modo de ver de vocês, mas no meu modo de ver, a igreja ela precisa entender que a juventude de hoje não é a juventude de 1984. Não é a juventude de 1980, de 1990. Hoje é uma juventude completamente diferente. E aí, dessa forma, eu acredito que a igreja, que o líder, é importante até mesmo que a igreja sempre faça
projetos não somente para a juventude, mas também para os seus liderados. Sempre está se atualizando, sempre está mostrando a realidade hoje. Como Porque, é que por exemplo, funciona? Né? Sim, porque, por exemplo, hoje em dia, por que é que existe, por exemplo, o podcast de hoje? Hoje, muitos jovens, quando estão em casa mexendo, seja no tablet, seja no celular, quando todo mundo que vai dormir, seja jovem ou não, tá lá no celular mexendo, tá vendo alguma Qualquer coisa. pessoa já é o remédio da noite. Ele disse agorinha. Isso. E aí, o que será que esses jovens estão consumindo? Né? E dependendo daquilo que eu vou consumir, se eu consumo Deus, se eu consumo palavras, se eu consumo só coisas que Deus traz para mim, é óbvio que eu vou ter sede, eu vou ter vontade, eu vou querer estar o tempo todo com Deus ali. Vou querer ir para a igreja, vou querer, enfim, saber de coisas que eu posso conhecer esse Deus que eu sirvo. Agora, a partir do momento que eu começo a consumir coisas que não é de Deus, aí a carne começa a ficar mais forte que o espírito, né? E a palavra de Deus fala sobre isso. E aquela questão, aquela questão que as pessoas sempre fazem, aquela dinâmica, quando vão pregar, algumas pessoas fazem de, o copo está cheio, né? Um copo cheio do Espírito Santo de Deus e um copo cheio de pecado. Então, um copo que, quando você vai adicionar o pecado no copo que está cheio de Espírito Santo, não tem espaço. Não tem espaço. Né? E a mesma forma é quando você vai adicionar o Espírito Santo no copo que está cheio de pecado. Não vai ter espaço. Mas como é que eu vou me encher primeiramente do Espírito Santo de Deus? Se esvaziando do outro. E se já está vazio do outro, a gente se enche como? Leitura da palavra. Oração e leitura. Não vamos colocar só a responsabilidade nos nossos ministros, que são nossos pastores e os nossos líderes, não. Antes de Óbvio, ser... tem que querer, como eu falei no início, Exatamente. Ninguém é conduzido porque não quer, não. Não, você quer. Até porque isso vai refletir da nossa salvação, né? E aí? Chegar no dia da salvação, eu não posso nem sequer correr de imaginar. Mas se meu líder subir, eu vou agarrar no pé dele e vou junto. Não tem, olha, se não aproveitou, né? Então é o que eu digo. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, rapaz, tem gente que vai dizer, meu Deus, o jovem se desviou por conta do líder. Porque acontece isso. E a gente sabe. Acontece. O irmão saiu da igreja por conta de um pastor, por conta de uma palavra. Não foi isso. Não foi. Pode até ter acontecido. Mas aquele que está... me perdoe se eu estiver falando algo fora do contexto. Você está certo. Mas se aquela pessoa estiver verdadeiramente firmada no Espírito Santo de Deus, na palavra do Senhor, meu amigo, dentro da igreja, pode chover canivete e o irmão está lá. Porque em lugar nenhum, eu saí daqui porque tem um problema e eu vou para ali, eu vou encontrar outro problema, talvez a mesma coisa. Ou pior. Então, meu amigo, se você estiver firmado na rocha, pode vir o que vier. É aquela casa, a história da casa está lá na Bíblia. A casa que foi edificada na areia, veio a chuva, o vendaval, fez o quê? Levou. E aquela que foi firmada na rocha? E aí? Nossa morada na rocha está. Então, nós precisamos nos firmar nos pés do Senhor. Não só no todo como cristão. Para que vai acontecer problema no ministério. E outra coisa, porque líder é apontado demais. Pisou, calçou o sapato errado. É o outro lado da moeda. Calçou o sapato errado. Eita, já tá com o sapato errado. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. Realmente são situações bem... Porque o líder é muito visado, né? Perdão se eu estou me exaltando aqui. Não, é isso mesmo. A gente está aqui no caso conversando. Então, ainda nesse assunto assim, em relação a projetos e tal, será que existe alguma diferença para vocês assim? Não sei se a Roberta pode falar algo assim aqui. Temos aqui gerações, né? Paulo nasceu em que ano? 98. 98. Roberta? 2003. Meu Deus, eu nasci em 84.
Isso é o que tu dizes. Não, mas é. Vou puxar. Antigamente, olha. Não vou mostrar aqui a minha identidade, mas é isso mesmo. Antigamente as pessoas se registravam anos depois. Não, né? senhor. Ele Mas tinha é. dela- Nós ele temos tinha aqui, dela- eu posso dizer que 3 gerações? Acho que não, 2 gerações. 2,5. 2 gerações, 2 Olha, gerações. já tá quase- Aí eu lembro que na minha época, por exemplo, na minha época de culto jovem, que ainda é, né, por favor, mas na minha época de culto jovem, assim, enquanto adolescente e jovem, eu lembro que os cultos eram completamente diferentes do que são feitos hoje. Por exemplo, O que tinha era... de diferente no teu tempo? Não, assim, eu lembro, eu lembro que quando eu me converti, até me converter, eu não sabia que cantava. Mas por um projeto Hoje da tu igreja, hoje eu sei. Mas por um projeto da igreja, por um Faz trabalho quanto que a tempo de igreja conversão? fez. Hã? Quanto tempo de conversão? Ai, não sei, porque eu converti dia 7 de abril de 2002, conta aí. Quando aí a igreja que eu fazia parte, que é a PIB do Curado 4, ela fez um projeto, ela tinha a quinzena dos jovens e a quinzena dos adolescentes. Era o mês de agosto. E aí, nessa quinzena, tinha vários trabalhos, palestras, enfim. Mas eu lembro que teve um concurso de quem cantava melhor, alguma coisa assim. E aí eu comecei a participar, eu ganhei um pacotão de pipoca Veneza. Pipoca doce, foi bom demais. Ter prêmio melhor não tem. Mas veja, por uma coisa que aparentemente é boba, mas que surtiu um efeito grandioso. Até hoje. Não foi a pipoca. E não foi o fato de cantar. Foi o fato do interesse que a igreja teve de fazer com que os jovens estivessem ali. Mas Algo aí, diferente. mas aí, daquela turma que estava lá comigo, muitos hoje já não fazem mais parte da igreja, já estão afastados. Eu, graças a Deus, continuo. Amém, Jesus. E aí É o me fim da vem, vida. e agora para vocês, então, eu já mostrei uma diferença aqui, o que tinha no culto antigamente, jovem, né? E para vocês, o culto de hoje? Será que a gente pode ver aqui uma diferença do culto jovem de antes, do culto jovem de hoje? Não, é a mesma coisa. O que é que vocês acham disso? Acho que não é a mesma coisa. Não. Até Com porque, certeza não é. até porque as coisas vão se atualizando. Eu não tô chamando o seu tempo de. Mas as coisas vão Eu só sendo- tenho 37 anos. Não. Eu sou velho assim. Não. Assim, tem idade de ser meu pai, mas tem. Meu pai. Mas eu acho Brincadeira. Sou pai de ninguém. Nem de um gato, nem de um pet. Não. Porque eu sou pai de pet, viu? Que bom. Mas mudou, acho que mudou Muda, muito. muda, Mudou muda, até do meu tempo de infância Muda. pra cá, quanto mais de um tempo. E não é da pouco tempo também, né? Mudou porque assim, eu me lembro que quando eu tinha o quê, uns 10 anos, 9, tinha gincana aqui na igreja, tinha momento de EBF, era muita criança, Você era a tira a comunidade partir, inteira. você aqui. tira a partir daí. Qual a igreja faz quinzena de adolescente agora? Nenhuma. Quer dizer, Eu não não vou vejo. julgar nenhuma. Não, eu não vou vejo, né? A gente também não generalizar. vejo. A mas eu única não vejo. igreja que eu conheço que faz quinzena de juventude, acho que nem é antiético que fala o nome da igreja. A Igreja Batista de Cavaleiro. Pastor Sim, Walter Amorim. Cavaleiro. Eles têm a quinzena de jovens e têm a quinzena de Eles dividem, né? adolescentes. É bem divididinho. Mas hoje não tem nem quinzena de jovem mais, cara. Se brincar. Não. Tem igreja hoje que não tem mais quinzena de jovem. Não tem nem menos Não, juventude. vamos, não tem mais. exatamente. Desfocou, né? Vamos esse negócio de focar, tirar de quinzena pra ser o mês. Aí do mês pra ser o ano, do ano pra não ser nada. E aí, como manter o jovem na igreja? Lógico, eu não estou querendo dizer que Jesus não é o principal. Não, por Jesus, independente do que a igreja faça ou não faça, mas por Jesus, sim, eu estou ali. Mas eu estou falando em os jovens firmar naquela igreja. Vou pegar até uma palavra que você falou. Existem jovens que não tá nessa igreja aqui, mas vão para outra. Mas eu estou falando nesse sentido. Mas que seja para Jesus, para louvar a Deus, que continue no reino. Né? Então, assim, a abordagem do culto jovem hoje, ela é diferente realmente do culto de antes, né? A gente realmente tem que concordar. Eu vejo que hoje a liberalidade, entre aspas, eu ela é acho maior. que não é nem liberalidade. Não, deixa eu me explicar. Quando eu falo de liberalidade, não estou querendo dizer que a igreja é tipo, banda voou, faz o que Não, tu quiser. Não, tem ordem ali. Né? Eu tô entendendo. Eu acho que o que sabe que acontece, Jadson, é a questão da atratividade, né?
atratividades. Como assim? Não... É uma coisa diferente. Vou pegar um café aqui, pessoal. Uma coisa diferente, um momento diferente, até mesmo a questão da palavra, a gente estava conversando, pode servir café pra gente, tá? A gente estava conversando sobre isso, acho que antes de começar, Rebeca não, esqueci. Roberta. É tudo com R. A questão que eu falo é o louvor é diferente. A questão da mensagem é diferente. Não é aquela mesma coisa. O culto jovem não é a mesma coisa de um culto de domingo. Não é? E outra coisa, a juventude hoje, às vezes, a gente tá conversando sobre isso, se distrai. Tá faltando meia hora para começar o culto. Vou olhar aqui meu Instagram. Quando abre o Instagram, o amigo tá na pizzaria. Oxê, eu vou pra pizzaria e não vou pra... O que é que eu tô fazendo aqui, né? Não vou pro culto. Entendeu? Infelizmente, hoje acontece muito disso. Ele acaba tirando a sua atenção daquilo e vai pra outra coisa. Pra outro momento. Aí o que é que a igreja vai fazer de atrativo nesse culto? Quem vai pregar? Não é nenhum de nós. Não é eu, não vai ser eu, não vai ser você, nem você. Vai ser um pastor de fora, né? Vai ser um missionário que vem trazer uma mensagem motivacional para despertar o desejo missionário no coração de cada jovem, que isso é muito importante também. Então eu acho que é isso, precisa ter isso. E quando você tenta motivar, envolver todo mundo, digamos que tem 30 jovens, não sei a quantidade de jovens que tem aqui, porque infelizmente hoje em dia os que se casam... Hã? Por aí. É porque hoje em dia, tirando aqueles que se casaram e não participam mais da juventude. E é outro... 598. Que é outro assunto muito bom. Então, não, vamos envolver. Roberta, tal dia vai ter um culto aqui na igreja. Tu pode vir para fazer parte da equipe de recepção? É muito importante isso, recepção. Uma pessoa bem recepcionada. Envolver, né? Isso. Uma pessoa vejo. Cara, se eu chegar na tua casa e tu me recepcionar bem, eu vou querer estar lá todos os dias. Já sei o que fazer. Movida, é? Não, mas é o que eu vejo hoje. Assim, não que antes não tinha. Um exemplo, ele falou em relação à música. Não, porque as músicas e tal, isso é até um outro assunto para um outro podcast. Porque a gente vê, obviamente, que a maioria das canções que antes eram bastante tocadas, Glória ao Senhor, Bom Estarmos Aqui Louvando a Deus, enfim, são canções consagradas, canções com textos, com Bíblia. Não vou focar nisso, mas isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Não é aquela questão que, porque as canções de hoje, porque repete demais, é somente 3 acordes ali, repete demais, que a gente vai dizer que são ruins. Não é isso. É a gente descobrir o momento exato para aquilo, e também precisa que o líder que está ali naquele momento, aquela canção ali, ele saiba direcionar, conduzir a juventude referente àquela canção. Por que eu digo isso? Muitos jovens até, eles deixam de ler a palavra, e simplesmente acham que a sua Bíblia, não são todos, mas que a sua Bíblia é aquele culto, com aquele jogo de luz, com aquelas canções repetidas. É só aquele momento. Eu preciso dizer aqui qual canção mas canções repetidas, enfim, existem inúmeras. E ali tá bom, o culto foi uma bênção. Sim, o culto foi uma bênção. Mas é muito importante a gente associar isso, voltamos a dizer, como você falou, a palavra. A base. Jadson, até um simples momento antes do louvor, ele atrai você de uma forma diferente. Porque, vamos lá, vocês fazem parte do grupo Louvor os dois? Sim. Aí imagina, vocês vão cantar, aí vocês têm um jeito aqui de cantar, aí vocês chegam em uma outra igreja que eu faço parte do grupo Louvor. Então, graças, paz, irmãos, amém. Vamos louvar. Né? Eu particularmente já fico assim, meu Deus, que coisa diferente, eu já acho uma diferença.
né? A abordagem, tá A falando. abordagem, isso. Aí vocês começam, não. Aí eu venho e você, não, graça e paz, irmãos. Esse louvor que vamos cantar é assim. Se entregue, se derrame, adore ao Senhor. A forma, isso já atrai a juventude. Isso já faz com que a juventude diga, caramba, o momento de louvor é massa. Então imagina todo o restante do culto. Então vamos lá ver, começa o pastor com aquela palavra e aquela coisa impactante, aquela coisa de... Eu acho que até o movimento na plataforma, no altar, ajuda. Você vê, pô, já começa tal, não sei o quê. Então você vê esse momento. Esse é um momento interessante. Isso é que chama a atenção da juventude. Pelo menos a minha atenção chama muito. E eu sou muito observador. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo, longe de mim, pessoal, longe de mim. Que eu não sei nem... Eu não estou dizendo que é errado a pessoa ir louvar e só saudar com a graça e a paz. Não. Eu estou falando o que eu observo e o que chama a atenção. Chama a minha atenção. É isso. Entendeu? Ok. Realmente. Então, dentro dessa palavra assim, no caso, de motivação, o que você poderia, você como presidente, assim, o Roberto também pode falar sobre isso, você como presidente, assim, o que você poderia dizer para os líderes de jovens que estão nos assistindo sobre essa questão assim, olha, se você tem um ministério desmotivado, você pode fazer isso, você tem alguma sugestão para dar, você tem alguma palavra para dar, o que é que você acha em relação a isso, Roberto, também, não sei, fique à vontade, fique à vontade. Aquele líder que já está cansado, sabe, está numa luta ali constante há tantos anos, mas que não consegue chamar a atenção dos seus jovens, dos seus liderados ali, né? E que ele quer motivar, ele não quer deixar a coisa morrer. Então, o que é que o líder pode fazer? O que é que a igreja pode fazer? Veja só, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou começar dizendo assim: imagina se Jesus desistisse de nós. Misericórdia. Misericórdia de Deus. Imaginem se Jesus desistisse de nós naquele momento que nós estamos fracos, que nós estamos... Ah, mas Jesus é Jesus, irmão. Paulo, Jesus é Jesus. Ele é dono de todas as coisas, ele é filho de Deus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é Jesus. Eu tenho as minhas falhas e os meus defeitos, eu não aguento mais. Eu não consigo mais. A palavra do Senhor lá em Isaías diz o quê? Não tem mais posição contigo, não te assombra posição do teu Deus. Ele está conosco todos os dias. Por mais que seja desafiador, por mais que seja difícil esse momento de... Eu estou vendo a juventude dispersa, eu tento juntar e vem um vendaval e a juventude vai embora feito vento, que o vento vem. Como você está varrendo à frente da sua casa aqui, lá em casa, faz aquela montanha e vem um vento e vrá, espalha aquelas folhas todas. Aí você vê a sua juventude indo embora, eu vou desistir. Não desista. Não desista. É juntar a juventude. Vamos dar as mãos. Olha, Roberta, chama aquela galera. Vamos vir aqui na igreja. Momento de EBD é coisa padrão, mas vamos modificar, vamos orar juntos, vamos buscar ao Senhor o direcionamento. Eu tenho que juntar a juventude. Momento de comunhão, eu tenho que trazer de volta um encontro, como faz a igreja que eu citei, de Vila Rica, jogo de tabuleiro, dominó e tal. Vamos fazer uma tarde diferente, vamos... tudo dentro da palavra. Pro Jardim Botânico, vocês fazem... Desculpa, Roberta. Não, pode falar. Vocês fazem, eu acho que vocês que fazem o passeio ciclístico, algo diferente, chama a atenção da juventude. E eu acredito que a partir daí pode ser que... Teve uma época que eu fazia parte de uma igreja, que a igreja estava em obras, e a nossa juventude era bem pequenininha. E a gente não tinha espaço para fazer os nossos cultos, nossos estudos da terça-feira. E assim perto tem uma praça. Eu disse, a gente conversou, a liderança da juventude, vamos fazer esses cultos na praça, vamos pedir autorização ao pastor e vamos realizar esse culto na praça. Cara, nós começamos a realizar o culto na praça. A gente limpou toda a praça. Eu não, né? Porque eu não consigo nem ficar... Já só subo, ai que dor. Mas os meninos limparam a praça, pintaram o coisa.
E a gente começou a fazer ali os estudos, daqui a pouco tinham 5 jovens, 6 jovens, 7 jovens, 10 jovens, daqui a pouco a igreja estava presente nesses estudos. Homens, mulheres estavam presentes naquele estudo. Então, isso era uma coisa que motivava. Isso era uma coisa que juntava a igreja, que juntava a juventude da igreja, né? Não era algo que tipo, é modinha, não era modismo, né? Nós unimos o útil ao agradável, todo mundo que passava olhava e muitas vezes ficava olhando. Caramba, que estudo massa, que estudo legal, vou visitar a igreja. Chegou um tempo que a gente tinha uma quantidade de jovens enorme na igreja e aquilo era maravilhoso, mas aí veio a pandemia entre os problemas e foi tudo baixando, né? Diminuindo. Então eu acredito que a gente não deve desistir. Apesar que eu, como ser humano, já pensei várias vezes, caramba, não aguento mais não. Mas eu acho que eu já até conversei contigo isso já, Edson, não foi? Não lembro. Mas eu já conversei contigo. Eu quero desistir, eu não vou. Mas aí eu lembro que alguém, eu digo, poxa, imagina Jesus desistindo de mim. O que é que eu seria? Então eu não vou desistir, eu vou continuar. Por mais difícil que seja, continue. Por mais difícil que seja, ore. Por mais difícil que seja, adore, se prostre. Busque ao Senhor, tente juntar o máximo que puder, porque é aquela coisa. Um vai puxando o outro. Mas a juventude não quer, vou fazer só com vocês dois. Aí vocês vão passar para outra pessoa e já vai passar para outra pessoa. Daqui a pouco a juventude está de volta. Eu acho que é a partir daí. E outra coisa também que eu comento muito com o Jaedson, acho que o outro lado da moeda é que Paulo falou, a parte do líder, dele, ele mesmo, né, se encorajar e estar prostrado, enfim, para não desmotivar. E o outro lado da moeda é a gente jovem tomar alguma atitude sobre isso, porque eu vejo muitas vezes os próprios jovens parados, sentados, não chegam para o líder para perguntar, tá precisando de alguma coisa, eu posso ajudar em algo, sabe, de ter essa atitude de ir lá para o líder. Porque não é fácil, como o Paulo falou, aparecem várias coisas. E já que é líder também aqui, está de prova, enfim. E a gente sempre conversa sobre isso, do liderado, ele se importar com o seu líder. Não só o líder se importar com o seu liderado, mas o líder, ele também é humano, ele também cansa, ele também se sente desmotivado. Então, é preciso a empatia por parte da gente jovem, a gente que está sendo liderado, de chegar para o líder e perguntar, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma ajuda? Olha, se tiver algum projeto, me chama, eu vou fazer parte, eu chamo a galera pra gente ir junto. Então, falta um pouco disso ainda, eu percebo que falta muito disso ainda, do jovem ele ir lá e fazer, né? Que nem aquela música, se eu não for, quem irá? Então, falta um pouco disso, de motivar o líder, e não só o líder motivar o liderado, né? Isso é muito importante, porque a gente tem que entender que o líder é um ser humano, como qualquer outro, né? Ele precisa também ser motivado, né? Imagina você carregar um ministério, seja ele qual for, né? Especificamente como nós estamos aqui numa temática jovem, mas um ministério de jovens, que não é fácil, não é? Não é fácil você lidar com jovens que têm o interesse de querer crescer, têm o interesse de querer estar fazendo parte de um ministério, mas lidar com jovens que muitas vezes têm outro tipo de educação, porque um ministério também ele é influenciado conforme a educação da casa que ele mora. O ministério também ele é influenciado conforme ao que o jovem está consumindo lá fora e se deixa e consome tudo aquilo que está sendo oferecido lá fora. E quando chega na igreja, ele não acha mais nada atrativo, né? Ele não acha mais nada legal. Imagine um líder ter que lidar, né, com esse tipo de situação, com esse tipo de jovens. Então, assim, precisamos realmente ter uma base muito forte. Pedir a Deus cada dia mais discernimento, orar realmente, pedir a Deus muita sabedoria. E aí lidar com aquele jovem que chega na igreja, tá lá, começa a se envolver, mas do nada o jovem sai da igreja, vai para outra. Louvado seja Deus. Né? Mas é importante, sim, ok, louvado seja Deus. Mas ao mesmo tempo eu vejo algo muito preocupante nisso. Não sei se vocês veem. Porque, tipo, se eu começo... Você é o presidente dos jovens daqui de Jaboatão. Você começa um projeto. Você começa uma forma de trabalhar
com os jovens que ali estão com você, ali abraçando a causa, abraçando as ideias, abraçando os projetos que vão vir a acontecer. No decorrer, um jovem pega 1 ou 2 sai. Então como é que você vai conseguir suprir? Porque quando alguém sai, faz falta. Não é? O trabalho ele vai continuar, é óbvio. O trabalho ele não vai parar. Mas quando alguém sai, faz falta. Faz, com certeza. Então, diante disso, que acho que a gente já pode até mesmo responder isso, né? Já falou muito sobre isso, sobre a questão da motivação, a questão da igreja olhar para o futuro, né? A gente está vendo que quem era antigamente as igrejas não sabe podcast, gravar um podcast, culto online que surgiu cada vez mais forte por causa da pandemia. As igrejas se viram na obrigação de fazer cultos online, podendo assim alcançar mais pessoas, até mesmo uma quantidade maior de pessoas do que cabe até mesmo no próprio templo. Aqui eu acredito que cabe umas 350 pessoas aqui. E eu lembro que quando a gente começou a fazer os cultos online aqui na igreja, por causa da pandemia, que a gente nunca fez culto online, nós chegamos a alcançar mais de 800 pessoas. E tem registro de mais de 1000 pessoas que a gente pode alcançar. E não são, não é um registro de que uma pessoa viu o culto, a mesma pessoa viu 3, 4, 5 vezes. Até porque ninguém faz isso, né? A pessoa viu o culto ali uma vez, amém, glória a Deus, foi abençoado, pronto, espera o próximo. Mas nós temos esse tipo de registro. Então, isso até mesmo é uma forma de Deus estar mostrando. E isso o jovem precisa estar no meio ali. Porque a gente sabe que muitas pessoas adultas que eram jovens em 1980, não estou falando mal dessas pessoas, pelo amor de Deus, gente. Mas o jovem de hoje em dia está mais ligado nisso. Está mais ligado a essa questão da tecnologia, essa questão de gravação. Não é? Então vejam a forte importância do jovem na igreja. E eu queria, assim, a gente já está caminhando para o final, e eu queria que vocês dissessem assim, falasse algo para os jovens que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, uma palavra motivacional, alguma coisa que vocês queiram que vocês possam falar para eles, para continuar no ministério, continuar na sua igreja local, procurar o seu líder, ajudar o seu líder, perguntar o que o seu líder está precisando para que esse ministério possa crescer cada vez mais. Eu queria que vocês pudessem dar uma palavrinha, obviamente, olhando ali, né, para o rostinho deles ali. Queria que vocês, sem querer empurrar, quem começa aí. Tá certo. Então, gente, basicamente é isso, é a gente focar, né, a gente tá sempre na palavra de Deus, a gente tá buscando conhecer mais a Cristo, aquela questão que a gente comentou agora, chegar pro líder, se você não fazia isso antes, a partir de hoje, chega pro teu líder, fala, e aí, tá precisando de alguma coisa, olha, se tiver algum projeto, coloca aí, se eu quero entrar também. E assim, chama teus colegas também, o pessoal da igreja que você vê que tá desmotivado, tá ali sentado, que às vezes não tem alguma motivação, não tem ninguém que chame ele. Chama ele e fala, fulano, tu tem uma voz tão bonita, bora cantar comigo, pô, bora cantar, pede pra fulano pra tu entrar no grupo de louvor. Enfim, chama mesmo, motiva. Faz momentos de conhecer a palavra com os amigos. Senta com os amigos numa rodinha, tão bom, né? A gente tá aqui comendo, enfim, bebendo uma coquinha gelada, chama os amigos, faz um momento assim, lê a palavra. Café. Lê a palavra, até um café mesmo, lê a palavra, chama a galera. É muito construtivo e assim, a gente só ganha com isso, só ganha pra obra, a gente só ganha edificando a nós mesmos no caminho do Senhor. Líder também, não desanima. Qualquer coisa, né, a gente tá aqui, eu, Paulo, tenho certeza, já Edson também, para estar ajudando, para estar assim, inteirado na obra. E o segredo é se firmar, né, em Deus, em Jesus, e lembrar do que Paulo falou, né? No meu lugar, o que Jesus faria? Eu acho que ele não desistiria, então eu vou focar nisso, porque ele entregou tudo por mim, então agora é a minha vez de entregar tudo por ele, é a minha vez de ir e não parar. Acho que é basicamente isso. Se não fazia isso antes, faz hoje e você vai ver, vocês, né?
vão ver a diferença que isso vai fazer no dia a dia de vocês, de verdade. Vai ser muito, muito gratificante, como o Paulo falou. Vai ser desafiador, porque você vai chamar um amigo, vai chamar o outro e não quero não, hoje não. Mas no final, quando você juntar aquilo tudo e você sair daquele momento, você vai se sentir rico, cheio de inspiração para fazer outros momentos e muito gratificante mesmo. Olha aí, uma forte candidata para a Jubágia. Para ser líder de jovens aqui da igreja. Sim, mas ser líder de jovem da igreja também significa que não possa ser da Jubágia. Esse já é. Eu tô querendo colocar já para eu, né, seguir agora para a outra. Já pedi tanto. Bom, pessoal, é muito importante, muito massa esse assunto que a gente conversou aqui hoje. Eu acredito que algumas dúvidas foram esclarecidas, mas o intuito disso aqui é dizer a você: não desista. O intuito desse podcast hoje é dizer para você que existem dificuldades, mas não desista. Nós fomos escolhidos, nós não éramos capacitados, o Senhor nos capacita todos os dias. Na verdade, nós não somos capacitados. O Senhor está nos capacitando. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, não desista. Não desista, não pare de crer, né? Não desista. Sempre o Senhor vai estar do seu lado, e não importa. Naquele momento que o Senhor chegou para os seus discípulos e disse assim: vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Ele não disse assim: vocês vão atravessar para o outro lado. Ele disse: vamos atravessar para o outro lado. E eles entraram no barco e foram para o outro lado, e no meio estavam atravessando a caminho do outro lado, e naquele momento aconteceu uma grande tempestade, e todo mundo com a mão na cabeça: e agora nós vamos morrer, e agora? E o Senhor está dormindo. Vamos lá acordar ele. O Senhor se levantou e disse: o que é isso? Calma, em minhas palavras, né? Calma, eu estou aqui, eu estou no controle de tudo. Então, acalmou a tempestade, e teve gente que disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é o seguinte, meus amados irmãos. Não importa se Cristo esteja calado, não vou dizer dormindo, porque eu vou falar calado, ou se ele esteja falando, ou se... Não, o importante é que ele esteja do seu lado. O importante é que nós venhamos sentir a força dentro do nosso coração, assim como eu senti várias vezes. Em vários momentos de fraqueza, eu senti que existia algo maior. Aquilo que me puxava, me jogava para baixo, vinha uma força muito maior e me colocava para cima. E com certeza era a força do Senhor. Então, você líder, você jovem, não desista. Não pense que é o fim, pelo contrário, é o início de muitas coisas. É o início de uma nova era, é o início de uma juventude forte, é o início de uma igreja forte. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Nós somos fortes. O Senhor nos escolheu por conta disso. E não existe nenhuma dificuldade que se permaneça de pé, não diante de nós, porque nós somos frágeis, somos fracos, mas diante do Senhor. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi Ele mesmo quem disse. Não desista. E você, jovem, motive o seu líder, como a Roberta falou. Se você... É muito importante esse cuidado com o líder, não só com o líder de jovens, mas com o pastor e com outros líderes. Busque, converse. Como é que eu posso dizer? Se disponha, esteja à disposição da igreja, à disposição do seu ministério. A juventude da igreja não é só o seu líder. A juventude da igreja é seu líder e vocês. A Jubágia não sou eu e a diretoria. A Jubágia somos nós. Então, unidos venceremos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Desde já, né, eu quero agradecer a oportunidade a Jaedson por ter convidado a gente para estar fazendo parte desse momento, que para mim foi sensacional, construiu muito. Eu acredito que para a vida de vocês deve ter construído bastante também.
E assim, agradecer, porque isso veio de antes, né? Não começou aqui, a gente começou assim antes, a gente se reuniu, a gente lutou, porque teve várias coisas tiveram várias coisas, né, que aconteceram. Não posso. Já esse coitado já tava ficando doido. Minha gente. Pregaram uma me peça no ajude. coitado esses dias. Mas enfim, né? Mas a gente conseguiu, em nome de Jesus, ele sempre esteve conduzindo a gente até aqui. Eu quero só agradecer mesmo pela confiança, pelo carinho, né, de ter chamado, ter lembrado da gente, né, desse momento aqui que foi muito gostoso, né, da gente estar aqui conversando, estar falando com vocês também. Isso pra mim foi sensacional. Obrigada mesmo. Também quero agradecer a Jaetes por essa oportunidade mais uma vez. Eu acho que a gente participou de um evento parecido, não foi podcast, mas foi um evento parecido durante a pandemia, né? Acho que teve. Foi, eu não lembro também. Então eu quero agradecer a Jaedson, quero agradecer ao pessoal do Liberty. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você, é sempre gratificante estar aqui, ainda mais falando do Senhor, né? Isso é bom demais. Então, e me colocar à disposição. Estou à disposição para o que precisar. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Mas o meu pai ele tem tudo. O nosso pai tem tudo. Amém. Então, muito obrigado, muito obrigado a Jaetes, a Roberta, muito obrigado, Juventude, muito obrigado, Libertes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Quero muito agradecer também aos dois, né? E é isso, gente. Estamos chegando no final do nosso primeiro podcast. E a cada vez que o podcast for acontecendo, novos convidados estarão aqui com novos assuntos, assuntos da igreja, assunto onde a igreja pode influenciar ao mundo positivamente, obviamente, né? E também agradecer a todos que puderam separar um tempo para poder assistir o nosso podcast. Quero já dizer para você que esse podcast, ele não para por aqui. Vai vir agora em janeiro, dia 29 de janeiro, o nosso segundo Liberte-se. Nós vamos estar aqui com adoração ao Senhor. Aleluia. Vai ser uma bênção. top, que nem o outro, Vai né? estar aqui a igreja, primeira igreja batista do Curado 4, com o Ministério de Louvor. Estará também aqui a igreja do Córrego da Batalha. Também eles vão estar aqui adorando ao Senhor Jesus. Perdão, Dois Rios. A igreja batista de Dois Rios que vai estar aqui. Córrego da Batalha já é pro terceiro, ó. Estou começando o terceiro Liberte. Menino, Tá, o negócio tá Tá caminhando, tá tá uma bênção, tá uma bênção. Amém, glória a Deus. Então, gente, estejam aqui conosco. Nós somos a Igreja Batista em Vista Alegre. Nós estamos aqui no bairro de Vista Alegre, na rua Caruaru, número 130, bem pertinho aqui do posto de saúde, tá bom? Convide os seus amigos, os seus vizinhos, seus irmãos para estar conosco e compartilhe este podcast com seu líder, com seu pastor e faça você também um podcast na sua igreja. e não esquece de marcar o Instagram, né? Do Somos Isso, do Liberto. Somos lá, Liberto, é marca, verdade. A gente tá repostando depois. Isso. Então procure o seu pastor, procure o seu líder. Vamos fazer um podcast, motive. Chame seus amigos ali, a juventude também da sua igreja, para estar fazendo o mesmo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come